Hoje existe uma demanda enorme para gravação de vídeos. Quem grava com frequência sabe o quanto que é difícil assisti-los no começo. Tem uma sensação de desconforto, de não se identificar muito bem com aquilo que gravou. E quem ainda não grava tem pavor só de pensar que tem que gravar um vídeo para uma determinada situação. O que a maioria das pessoas não sabe é que um dos fatores que leva à estranheza é a voz. E também não sabem que é possível aquecer a voz, ou seja, preparar a voz para uma determinada gravação. Lógico, isso facilita muito o processo. Os profissionais da voz já fazem isso há muito tempo. Atores, cantores, locutores, o pessoal de televisão, eles sabem que quando eles preparam a voz antes de suas atividades, eles conseguem ter uma melhora e isso facilita realmente o processo. As técnicas vocais não são iguais para todo mundo. Esse é um detalhe muito importante. Não dá para sair por aí fazendo qualquer exercício de voz. Isso é perigoso e pode, ao invés de ajudar, atrapalhar. Um ator, por exemplo, ele precisa de técnicas diferentes do que um locutor. Há muita especificidade, muito estudo e, de fato, assim, um detalhamento para que a técnica seja elaborada, seja executada da melhor forma possível. Eu te sugiro que para você começar a gravar os seus vídeos com bom aquecimento vocal, você faça técnicas simples, básicas, para você entender o processo. Isso vai te facilitar e também ao mesmo tempo você vai tomar gosto pelo exercício de voz. Eu convidei a empresária Lilian Miranda, ela é embaixadora da organização Mãos Sem Fronteiras no mundo e ela precisa gravar muitos vídeos. Ela também não sabia que poderia facilitar a vida dela com um bom aquecimento vocal. Vamos ver como é que nós podemos moldar a voz e deixá-la bem bonita antes de gravar? O aquecimento vocal é uma atividade muito comum para quem é profissional da voz, ou seja, quem é cantor, profissional de TV, rádio, são pessoas que sabem que a voz precisa estar muito boa. Com essa ideia de se gravar muitos vídeos, todo mundo de alguma forma sente que poderia fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer. Então eu te agradeço você ter a vontade de fazer um aquecimento vocal para se preparar e espero que te ajude na tua carreira. Eu sei que preciso aprimorar algumas coisas, então vamos lá, ver o que me espera. Então, o aquecimento vocal começa com uma preparação da musculatura do pescoço. Nós vamos dar uma alongadinha aqui e sempre procurando já se conectar com a sua respiração e sentindo que a respiração, a cada expiração, ou seja, cada vez que você solta o ar, você solta a tensão do corpo, tira tudo que você não vai usar. Mantém em média uns 15 segundos. A musculatura do pescoço, pode pôr para o outro lado, é uma musculatura que tem um papel extremamente importante de dar sustentação para a laringe, proteger e sustentar a coluna cervical. Então esses músculos são muito nobres no nosso corpo, mas eles também acabam com frequência estando mais enrijecidos do que devem. Tudo bem? Sentiu? Dá uma... Sim, dói, mas relaxa. Aí mexe um pouquinho os ombros também. Para um lado, para o outro lado. Mexe com a musculatura do rosto, porque na hora que nós vamos ficar de frente para a câmera, que é a parte mais difícil para a maioria das pessoas, porque daí vem um monte de coisa e tal. Importante fazer uma massagem no rosto, sentir que você abre, trabalha com isso, com movimentos. E uma coisa bem legal é mastigar. Imagina que você tem 10 chicletes na sua boca, uma mastigação selvagem, em que você coloque um movimento e sinta que até a musculatura do pescoço participa para soltar tudo isso daqui. Ou seja, são coisas que a gente não faz na frente de ninguém, que estamos aqui abrindo uma exceção. Agora você vai girar a língua aqui, olha.
Esse movimento que nós fazemos com a língua, ele vai ajudar muito a criar um espaço para que a voz venha com tudo aqui para frente. Então, imagina que a sua língua é como se fosse um lápis, desenhando círculos, empurrando os lábios, não em direção ao dente, mas lábio mesmo. Você faz umas 10 voltas para cada lado, você começa a sentir que tem aí um trabalho... Dói tudo. É o início. É o início. Dói muito, para um pouco, relaxa, daí continua, faz para um lado, faz para o outro lado e vai percebendo que alguma coisa vai ficando mais confortável lá dentro. Essa parte que você acabou de ver é basicamente uma preparação para o aquecimento. O foco é liberar a tensão da musculatura do pescoço, da língua, dos músculos da face que participam na fala, para melhorar a mobilidade e também criar um espaço interno para a vibração da voz. Só depois disso é que nós fazemos os exercícios vocais. No caso com a Lilian, foi muito gostoso brincar com os sons para ela poder percebê-los melhor. E isso faz diferença para quem precisa de um bom desempenho no vídeo, saber usar a própria voz. Quem gosta verdadeiramente de buscar um padrão profissional em tudo que faz, precisa dar atenção a muitos detalhes. Você já reparou como tem pessoas brilhantes, mas que acabam chamando a atenção por não saberem usar bem a voz? A voz é tudo, porque em uma conversa, ela é o primeiro ponto que te conecta ou te desconecta de alguém. Com tanta ciência e conhecimento por trás disso, só não usa bem a voz quem não quer. Espere um pouquinho, quer dizer que por trás de uma técnica vocal tem muita ciência? Claro, a técnica que eu vou demonstrar agora com a Lilian é um exemplo disso. Ela foi concebida pela fonoaudióloga doutora Amara Belal e pelo otorrino Dr. Paulo Pontes. Eles têm reconhecimento mundial e dedicam a vida ao estudo e tratamento da voz humana. A técnica da vibração, como ela é chamada, foi desenvolvida com fins terapêuticos para tratamento fonoaudiológico das alterações vocais, as disfonias. Ela é excelente também para aquecer a voz porque ela reduz a viscosidade e aumenta a flexibilidade da mucosa das pregas vocais. Como resultado, ela diminui o esforço da laringe, que é a casa das pregas vocais. E assim, o pescoço fica mais livre e a voz fica mais clara e estável. É importante saber disso antes de conhecer a técnica, porque, como a maioria dos exercícios de voz, ela pode soar engraçado. É difícil, às vezes, não se sentir um pouco envergonhado ou constrangido de fazer o exercício, mas quando você faz e percebe o benefício, essa vergonha vai embora rapidinho. Já deve ter visto o pessoal do teatro, do canto, fazendo exercícios como esse. Eles já estão acostumados com isso. Mas antes de iniciar, eu quero fazer uma outra observação. Existe um princípio que norteia a prática de toda a técnica. Sempre a sensação deve ser de conforto antes e durante a realização dos exercícios, jamais de desconforto. Se você sentir ardência ou esforço, é sinal de que essa técnica não está adequada para você, por isso deve ser interrompida imediatamente. Ela não pode ser usada, isso é muito importante salientar. É um alerta que nós, fonoaudiólogos e especialistas em voz, fazemos porque é comum ver pessoas forçando a voz por terem aprendido essa técnica de forma errada. E a ideia é exatamente contrária a isso. Por meio da técnica correta, nós queremos aprender a usar melhor a voz e com mais eficiência. Afinal, devemos lembrar que a voz ajuda as pessoas a construírem uma imagem a nosso respeito, seja para o bem ou para o mal. Ao praticar essa técnica com frequência, você vai perceber que a sua voz vai ficar mais clara e firme e vai ser mais fácil gravar os vídeos. Vamos ver como é que faz? Depois que você fez essa preparação inicial, que mexeu com a musculatura de pescoço, rosto e mais especificamente com a língua, nós vamos usar uma técnica que é muito simples, mas que precisa ser feita de forma muito correta. É o rrr. Consegue fazer? Ó? É como se fosse um R do espanhol, só que, embora seja uma vibração do som do R, nós estamos fazendo uma atividade nas pregas vocais, que é então um estímulo muito intenso que ajuda a trazer a voz de uma maneira mais clara.
Mas não pode ter força, a língua tem que vibrar no céu da boca, no palato, Certo. e de forma natural, soltando ar aqui, ó. E pelo tempo da tua expiração. Então, por exemplo, nós temos sempre que conectar essa relação da voz com o espaço que ela deve ocupar aqui. E para isso, sempre crie a sensação de que depois do exercício você coloca a vogal com o objetivo de lançar a sua voz para frente sem esforço. Então, por exemplo, ra, entrega a voz aqui na frente. Ré. Vamos tentar? Vamos lá. Isso. Ré. Aí a língua para de vibrar. A dica é a seguinte, você pode tentar dar um som de apoio ali, ó. Tá. Prr, melhora, né? Sim. Ou o trr, veja qual que é mais confortável. Isso, mas no mesmo tom aqui da tua voz. Ó. Você acha a tua voz aqui, como é que você faz o rr ou rr? Faça aham, aham, rr. Tem que ser sempre no tom do aham. Isso aí. Aham, prr. Isso, ó, prrrá. Isso, joga mais. Prrré. Aham. Tem algo diferente já. Deixa que a voz venha. Prrri. Prrri. A voz é uma onda sonora, né? Então, se eu faço aqui, ó, prrri, ela ficou. Prrri, deixa que ela vai. Isso. Prrró. Prrru. Os sons, eles habitam no nosso corpo. Antes da palavra, vem o som. Então, a vibração dele é algo muito sutil que nós não percebemos. Mas quanto mais vibrante é a voz, mais ela está preparada para se relacionar com o outro. Num vídeo, existe uma preocupação de ficar com a voz presa aqui, né? Assim, eu estou falando aqui com o microfone, que nada, você não precisa falar alto, mas a voz tem que ter direção. Agora, quando nós falamos e não temos essa consciência da direção da voz, a voz fica pequenininha, sem ressonância. Por isso que o aquecimento acaba ajudando bastante. Mas sabe uma coisa interessante? Eu tô sentindo uma vibração no corpo. Que bom! É algo diferente. E nós Gostoso? Gostoso. Fizemos Uma por alguns sensação minutos, né? Sim, uma sensação diferente, posso dizer. Agora, tipo de uma vibração. e essa vibração, imagina você praticando todos os dias pela manhã e sempre que você for gravar alguma coisa, você faz e você já percebe uma diferença bem significativa. Eu costumo dizer o seguinte, se você não aquece a tua voz, você está andando com a sua voz de pijama. Ótimo. Assim, aquela ideia de que um aquecimento coloca ela no lugar e você aprende a se relacionar. A maioria das pessoas não tem noção do quanto que podem potencializar a própria voz com coisas muito simples. Mas o primeiro passo é vencer esse desconforto inicial de mexer com ela. E é assim, fazendo um rá, já ajuda bastante. Agora, depois que você faz, tem muitas outras técnicas, mas para você iniciar, eu acho que já é suficiente para você começar a se relacionar mais com a voz. Agora, a dicção é outra coisa que você pode também ficar atenta no momento de gravar um vídeo. Quando você faz uma ginástica articulatória, você consegue também perceber o quanto que a boca ela vai dar forma à palavra. Se nós estamos mais tensos, a tendência é falar com a boca mais fechada. Perfeito. E aí o objetivo é soltar.
Não que você tenha que fazer um exagero, mas a musculatura que está relacionada com a forma de falar precisa sempre estar pronta. E aí o aquecimento articulatório, ele é muito simples. Vamos aqui fazer um grupo de sons, olha, vamos fazer pra, tra, cra. Pra, tra, Crá. crá. Isso. Olha, agora você vai fazer esse pra, tra, crá. Sentindo que você abre a tua boca, ó. Pra, tra, crá. Pra, tra, crá. Isso. Agora deixa que esse movimento fique bem natural, ó. Pra, tra, crá. Pra, tra, crá. Não é gostoso soltar a boca? Sim. A gente segura muita coisa aqui. Agora aqui, ó. Pra, tra, crá, pra, tra, crá, pra, tra, crá. Pra, tra, crá, pra, tra, crá, pra, tra, crá. Tem que coordenar. Tem que coordenar. E agora, se você cria essa conexão, abriu a boca e joga essa vogal para fora. Pra, tra, crá, pra, tra, crá, pra, tra, crá. Pra, tra, crá, pra, tra, crá, pra, tra, crá. Sem dar susto na vogal, só falando Não. pra, tra, crá, Pra, tra, crá, pra, tra, crá. pra, tra, crá. Isso, e Pra, faz tra, crá. crá, pré, tre, cré, Pra, tra, cré. pré, tre, cré, Pra, tra, cré. pri, tri, cri. Pri, tri, cri. Deixa que os lábios, todo o movimento aconteça, ó. Pri, tri, cri. Pri, tri, cri. Pro, ó como ó ganha espaço, ó. Pró, tró, cró. Pro, tro, cró. Pru, tru, cru. Pru, tru, cru. Você desenha os sons de uma forma que você vai dando forma. A palavra, ela ganha uma dimensão diferente quando você percebe que você está pronunciando todos os sons com clareza. E a dicção é exatamente isso, quando você se preocupa em falar bem uma palavra para que o outro entenda o real significado dela. O aquecimento vocal e o aquecimento articulatório, eles têm como principal função ajudar as pessoas a trazerem o seu melhor, aí de dentro. Que maravilha. Gostei muito disso porque eu já tinha me observado em alguns vídeos e eu dizia, não gosto da boca que eu faço. Agora então é só no pratracrá. No pra, tra, Você crá. sabe que eu desenvolvi um aplicativo que é gratuito, você pode baixar na Apple Store e no Google Play, no Android, e o nome dele é Falar Melhor. Eu tenho um desejo tão grande que as pessoas falem melhor, na realidade que descubram o quanto que falar melhor facilita a vida de todos, de quem fala e de quem ouve. Obrigada, então agora boa sorte no seu vídeo. Obrigada a você, Cida. Bem simples, não é mesmo? No início a língua pode não ajudar muito. Você viu como o R da Lilian ainda não vibrava por muito tempo. É assim mesmo. Precisa fazer algumas vezes para compreender e perceber como que esses movimentos acontecem. Algumas pessoas não conseguem vibrar a língua no palato, ou seja, no céu da boca. Não tem problema. Faz o exercício com os lábios. Assim, veja. Brrr. O importante é o trabalho que está acontecendo lá na laringe. A língua e os lábios ativam o processo. No começo a musculatura não está muito acostumada, mas você aos poucos vai desenvolvendo essa habilidade. Agora, antes de gravar um vídeo, por exemplo, você também já pode experimentar esse aquecimento básico em 3 etapas que a Lilian fez. O alongamento, cabeça, pescoço, depois a rotação da língua e a técnica de vibração. Além disso, tente colocar em prática no início do dia. Tire o pijama da sua voz e se prepare para falar bem o dia todo. Pode fazer no carro, no banho, em qualquer lugar. Mas observe que jamais pode colocar esforço e volume exagerado. Faça assim. E coloque a vogal na ponta para dar direção para a voz. Quando chegar no trabalho, sua voz já vai estar firme e clara. Isso passa uma imagem de disposição bem diferente das vozes sonolentas, comuns das nossas manhãs. E aí, vamos experimentar? Depois de exercitar a boa voz, é também uma boa hora para exercitarmos a clareza articulatória, a dicção. O cuidado com a pronúncia das palavras facilita a compreensão. No vídeo fica muito evidente quando a pessoa não fala bem. É bem fácil engolir algumas sílabas, falar enrolado e sem perceber.
Um dos aspectos que mais empodera a comunicação no vídeo é falar com clareza. É bom demais ouvir quem fala bem, não é mesmo? Quem não está nem aí com o jeito de falar, também não está nem aí se vai ser fácil ou não os outros compreenderem. E se é difícil de entender o que você diz, por exemplo, a pessoa simplesmente pode desistir de uma mensagem. Por isso, mais do que nunca, a clareza na fala é uma habilidade importante em todas as situações do nosso dia. No vídeo, extremamente. Associar a boa voz à pronúncia clara é uma atividade de atenção. A maioria de nós não tem muita consciência do jeito de falar. Se fala com a boca fechada, se a língua sai para fora da boca durante a fala, há muitos pontos de atenção. Como forma básica, o aquecimento articulatório é um excelente exercício. O importante é, durante toda a prática, estimular a mobilidade da musculatura envolvida na fala. Antes de gravar, experimente você também exercitar essa clareza. É bem simples. Tente comigo. Pratracrá, 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 pré-trecré, pré-trecré, pré-trecré e com todas as vogais. Que tal? Gostou dessas informações? Espero que elas possam contribuir com as suas próximas gravações. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigada!